Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Júlia Medeiros, sou fisioterapeuta e meu objetivo com esse vídeo aqui hoje é que ao final dele tu tenha domínio de um teste que é simples, mas ao mesmo tempo importante durante a reabilitação de lesões de membros inferiores, mais especificamente de joelho. O nome desse teste é Single Leg Raise Test. Durante a reabilitação de qualquer que seja a lesão de joelho ou de quadril, até mesmo de tornozelo, é importante nós termos domínio de como anda a funcionalidade do membro inferior do paciente. Obviamente que se nós temos acesso a ferramentas de avaliação de força, células de carga, dinamômetros handheld, manuais ou até mesmo dinamômetros cinéticos, essas ferramentas vão nos trazer informações um pouco mais precisas do ponto de vista de avaliação de força. Mas em muitos casos, em muitas clínicas, consultórios, nós não temos esse acesso tão facilitado. Então é importante ter clareza de alguns testes que podem nos ajudar a identificar como é que anda a funcionalidade ou como é que anda a resistência muscular, alinhamento lombopélvico desse paciente que passou então por uma cirurgia de joelho ou passou por uma lesão de quadril ou algo do tipo. Então o Single Leg Raise Test, indo direto ao ponto agora, é um teste que o paciente vai fazer agachamentos unilaterais e através da avaliação de quantas repetições esse paciente consegue realizar com uma perna comparada à outra, nós teremos então uma noção, pelo menos aproximada e estimada, de como anda o condicionamento desse paciente. É um teste que eu uso comumente com meus pacientes pós-reconstrução de LCA. É bem importante, até mesmo como um complemento às avaliações de força, porque ele avalia outros componentes. Vários estudos que trabalham também com lesões de LCA e pacientes que passaram por reconstrução trabalham com esse teste e ele acaba sendo interessante para nós termos o nosso leque de opções na prática clínica. Então, como que é definido esse teste? Indo já para a prática do teste. Tu precisa de um step, se não tiver um step, uma cadeira serve, ou a própria maca, dependendo da altura. Aqui o step está colocado em 50 centímetros, que é uma altura legal para nós trabalharmos. E como que eu vou trabalhar para a avaliação desse teste? Avaliação de quantitativa realmente. Primeiro eu vou posicionar o paciente e ele escolhe o posicionamento que ele quer. Esse que é o interessante. Ele vai escolher o posicionamento que ele quer. Não é tu que vai posicionar, não. Ele escolhe o posicionamento que ele quer e a partir disso tu vai pedir uma repetição do Single Leg Raise Test para ele. E ele vai fazer a primeira repetição de pré-teste para avaliar o posicionamento. É óbvio que o pé dele não pode estar lá na frente, porque senão não tem nem vetor de força para que ele consiga subir. Mas ele vai na primeira repetição encontrar essa distância do pé da caixa, onde ele precisa ficar, como precisa ficar o tronco, para que ele consiga efetivamente realizar o teste. Então na primeira repetição ele fez lá, identificou que é mais ou menos essa altura, ele vai sentar de novo, mãos no ombro e vai realizar o teste lá, quantas repetições ele conseguir. Tronco para frente, sobe e desce. Esse teste ele foi, em vários estudos, preditor de como andava a capacidade funcional do joelho dos pacientes. Então, o desempenho que ele tem nesse teste vai nos dizer como anda a capacidade funcional dele. Ele não avalia a força, talvez ele avalie de uma forma um pouco mais aproximada até a resistência muscular, mas ele nos dá muito claramente a diferença de um membro inferior para outro se o paciente realmente tem um déficit. Então, seja esse déficit de alinhamento, de força, de estabilidade, todas as variáveis que são envolvidas dentro da necessidade que esse teste, das necessidades que esse teste demanda, tá? Então aqui fica uma dica para vocês, Single Leg Raise Test, teste simples, mas muito prático para especialmente quem não tem muito acesso a instrumentos de avaliação de força. Valeu, gente? Até o próximo vídeo então.